vai uma análise profunda, honesta e bem fundamentada sobre o tema dízimos e ofertas. Nos dias de hoje, especialmente à luz da Bíblia, incluindo a Peshitta aramaica, Tradutita aramaica, que é a base dos livros da foto, vamos nos comentar da teologia histórica e do que realmente está acontecendo nas igrejas atualmente. Bíblia Peshitta em aramaico, a Bíblia que os primeiros discípulos usaram no Oriente Médio. Os 3 livros da foto de Tzadok Ben Deresh, que são excelentes e baseados na Peshitta. Dicção e outras versões JFA, KGA, NVI, Septuaginta, textos receptos, etc. O contexto histórico e judaico do Antigo e Novo Testamento revela o que a Torá realmente diz sobre o dízimo, Malaquias 3:10 e o contexto do Antigo Testamento, a Torá judaica. Sim. E como isso se reflete na paisagem e na tradição aqui. Malaquias 3:10, JFA. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e viu terão não derramar, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Verdade histórica e exegética. É fascinante como essas... O dízimo na Torá, Levítico 27 e 32. Deuteronômio 14, 22 e 29 era exclusivamente agrícola. Sim, era exclusivamente agrícola. Lavouras, grãos, vinho, azeite, gado, nunca dinheiro. Havia 3 tipos de dízimo na Torá. Dízimo levítico, para os levitas, Números 18. Dízimo da festa, para o próprio dizimista comer em Jerusalém. Ah, interessante. Então é como uma celebração? Avenida, com a família, Deuteronômio 14, 22 e 26. Inclusive podia trocar por dinheiro e comprar vinho forte ou bebida inebriante. Dízimo trienal dos pobres, a cada 3 anos ia para viúvas, órfãos e estrangeiros necessitados. Deuteronômio 14, 28 e 29. O dízimo era parte da lei de Moisés. 613 mandamentos, que foi cumprida e encerrada na cruz. Colossenses 2,14, Efésios 2,15, Hebreus 8,13. Malaquias 3:10 foi dito exclusivamente para Israel, sob a antiga aliança, para sustentar os levitas que não tinham herança de terra. Não é uma ordem universal nem para a igreja. O Fábio, na Peshitta aramaica, o texto que Yeshua e os apóstolos liam. Malaquias 3:10 é idêntico no sentido. Mas o contexto cultural judaico fica ainda mais claro. Era comida. Levada ao templo, não dinheiro para pastores ricos. O que o Novo Testamento Peshitta realmente diz sobre dízimo? Resposta curta: nada. A palavra dízimo aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. E todas são referências históricas ou críticas. Mateus 23:23 e Lucas 11:42. Yeshua repreende os fariseus por dizimarem até hortaliças, mostrando que a verdadeira justiça vai além de rituais externos. Ambos. E negligenciarem a justiça, misericórdia e fé. Ele diz: estas coisas, justiça, misericórdia, fé, deveis fazer sem omitir aquelas o dízimo de hortaliças. Sim, mas também... Mas isso foi dito antes, da cruz, ainda sob a lei de Moisés. Hebreus 7 fala do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque antes da lei e o dízimo levítico. O autor usa para mostrar a superioridade de Melquisedeque, não para ordenar dízimo. Em nenhum lugar do Novo Testamento há ordem para a igreja dar 10% do salário bruto. Nem ameaça de maldição, nem promessa de janelas do céu para quem dá 10%. Muda. Na Peshitta aramaica, o silêncio é ainda mais gritante. Não existe nenhuma instrução de Paulo,
Pedro, Tiago ou João para a igreja gentílica dar dízimo. Coríntios 9:7 nos ensina que Deus ama quem dá com alegria. O padrão da nova aliança é dar de coração, sem tristeza nem constrangimento. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. 2 Coríntios 9:7 Jofafá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Este é o único padrão financeiro da nova aliança. Voluntário. Voluntário, proposto no coração, não porcentagem fixa. Ó certo, Krogner. Com alegria, sem medo de maldição ou promessa de enriquecimento. Sim, e sem coerção. Paulo elogia os macedônios que deram, além de suas possibilidades. Na pobreza com alegria 2 Coríntios 8:2-4. Isso destrói a teologia do dízimo obrigatório para ser abençoado. O que Tzadok Ben Deresh diz nos livros da foto, resumo sincero. Sim, é verdade. Nos 3 livros da foto, Peshita, os evangelhos aramaicos de Yeshua e a harmônia dos evangelhos trazem uma visão única das escrituras. Nos 3 livros da foto, Peshita, os evangelhos aramaicos de Yeshua e a harmônia dos evangelhos trazem uma perspectiva única sobre os ensinamentos univais. E, no livro O Novo Testamento Aramaico, Tzadok é extremamente claro e à toa. O dízimo nunca foi dinheiro na Torá, nem antes, nem depois. Yeshua nunca cobrou dízimo de ninguém, nem ordenou aos discípulos que cobrassem. A casa do tesouro de Malaquias era o templo de Jerusalém, destruído em 70 DCs. Não existe mais a casa do tesouro. A teologia do dízimo hoje é uma mistura de judaísmo levítico com paganismo babilônico. O dízimo de 10% existia na Babilônia muito antes de Abraão. Os pastores que ameaçam com Malaquias 3:8-10 roubar a Deus, estão manipulando o povo e praticando extorsão espiritual. Ele chama isso de o maior esquema financeiro da história da cristandade. Sério? Resumo o que é verdade e o que é mentira hoje, 2025. É cada vez mais difícil de achar. Devemos sustentar os obreiros que nos ministram, como está em Gálatas 6:6, 1 Timóteo 5:17-18. Na nova aliança, devemos sustentar os obreiros que nos ministram. Gálatas 6, 1 Timóteo 3. Verdade! Na nova aliança, devemos sustentar os obreiros que nos ministram. Devemos ajudar os pobres, viúvas, órfãos, como diz Tiago 1:27 e Gálatas 2:10. A igreja primitiva vivia em comunhão de bens. É verdade, era uma vida de verdadeira comunhão e partilha. Fundários e ninguém passava necessidade. Atos 2, 44, 45, 4, 34 e 35. Conto canões. Isso é mentiras e exploração. Dízimo de 10% do salário bruto é obrigatório para cristãos. A dízimo de 10% do salário bruto é obrigatório para cristãos. Isso são mentira e exploração. Se o seu pastor te ameaça, te humilha, ou fala que você vai ficar pobre se não der 10%, isso não é evangelho, isso é medo. E o medo não vem de Deus. Quem não dá dízimo está roubando a Deus e será amaldiçoado. Malaquias 3:10 se aplica à igreja. Quem não traz o dízimo está roubando a Deus, está debaixo de maldição. Calma aí, vamos ler com calma. Malaquias foi escrito para Israel 400 anos antes de Jesus. A casa do tesouro era o depósito de comida do templo de Jerusalém. Esse templo foi destruído no ano 70 DC e nunca mais foi reconstruído. Não existe mais casa do tesouro física na terra? Então, perguntinha sincera. Viu? Se a casa do tesouro não existe mais, para onde está indo o seu dízimo? Muitas vezes para carro de luxo, mansão e avião do pastor, e não é isso que a Bíblia ensina. Muitas vezes para carro de luxo, mansão e avião do pastor, e não é isso que a Bíblia ensina. Deus só abre as janelas do céu para quem dá 10%. Pastor tem que viver como rei enquanto membros passam necessidade. Dízimo é para o Novo Testamento, oferta é extra, invenção moderna. Dízimo obrigatório de dinheiro nas igrejas evangélicas de hoje não tem base no Novo Testamento. O dízimo obrigatório de dinheiro nas igrejas evangélicas de hoje é um peso que não podemos ignorar.
por ter perdida. É uma tradição de homens, importada da antiga aliança, misturada com teologia da isengando a teologia da prosperidade e usada para enriquecimento de líderes. O cristão da nova aliança é chamado a dar generosamente, sustentar os que lhe ensinam a palavra, ajudar os pobres da igreja, fazer tudo com alegria e liberdade, sem medo de maldição. Se a sua igreja ameaça, manipula ou vive do medo de Malaquias 3:8-10. Sai fora, fuja. Isso não é evangelho de Yeshua. É comércio. Sai fora, fuja. Isso não é evangelho de Yeshua. É comércio. Como o próprio Yeshua disse na Peshita, Mateus 21:13. É verdade, ele ensinou. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de salteadores. Família, Jesus já pagou tudo na cruz. Você não precisa pagar 10% do seu salário para ser abençoado. Você já é abençoado. Dê com alegria, dê generosamente, ajude sua igreja, ajude os pobres, sustente quem te alimenta espiritualmente, mas faça com liberdade, não com medo. Ademon Dunas. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade com amor. Comenta aqui embaixo, eu dou com alegria. E se inscreve porque vai ter muito mais verdade bíblica vindo por aí. Jesus te ama demais. E eu também. No Bona. Que o Espírito Santo te dê ousadia para falar a verdade com amor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Yeshua Hamashia, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Yahweh, Deus Eterno. Amém. Shalom, família, ele é o Deus desde. Shalom família. Shalom, família. Que o Senhor Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo Yahweh, esteja com vocês uma monta. Agradecemos por essas versões sagradas, como JA, KGA e VI. Ao Senhor Yeshua Hamashia por estas vidas abençoadas, os 3 livros de Tzadok Ben Derek. Sem as quais este estudo não poderia ser realizado. JFA, NVI, Septuaginta, Textos Receptos, etc. JJA, NVI, Septuaginta, Textus Receptus, etc.